O tempo. Eu já disse que o tempo é uma coisa incalculável, porque a gente não sabe exatamente quanto tempo a gente tem e nem mesmo quanto tempo a Terra tem. O espaço, a galáxia, o universo todo, ele é um centro de tempo inestimável. Você não consegue calcular bem exatamente quanto tempo o universo tem, porque a gente não estava vivo quando ele foi criado e não vai estar vivo quando ele for destruído. Mas o que eu gostaria de dizer é: valorize o seu tempo, porque ele é a medida mais importante da sua vida, eu diria. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre tempo, falando sobre ele, e eu acredito que eu tenha mudado um pouco de perspectiva sobre. O tempo não é mais uma medida incalculável. Na verdade, ele é bem calculado. Mas a gente não consegue prever o tempo, muito menos atrasá-lo, porque quanto mais você atrasa o tempo, mais rápido ele chega. Quando você evita que o tempo passe por você, você não passa por mais nada. Você não passa por felicidade, por tristeza, por agonia, por nada. O tempo não passa. Você vai viver o mesmo minuto eternamente, porque você está preso no tempo. Você se prendeu ao que o tempo significa para todas as pessoas. O tempo pra gente, ele acaba com a nossa vida, ele acaba com tudo que a gente tem em um curto período de tempo. Nós não sabemos quantos anos nós vamos viver, mas a gente tem uma ideia, porque existe uma coisa chamada expectativa de vida. Os índices deste século mostram que a gente pode viver até os 120 anos. Sabe o que é isso? 120 anos? É uma expectativa de vida. Metade das pessoas do século de 1800 acreditavam que poderiam viver até os 120 anos. Já parou pra pensar nisso? Tipo, pra que viver até os 120 anos? É muito tempo. Eu fico imaginando, porque nós vamos ser a geração mais nova. Ou seja, a gente vai viver mais do que os nossos pais e vai conseguir atrasar o tempo de certa forma. A gente já tem muita medicina, muita coisa que faz com que a gente consiga retardar o envelhecimento. Já parou pra pensar o quanta gente que provavelmente vai fazer plástica quando tiver 50 anos dessa geração nossa, ou até mesmo antes? Porque a gente tá numa geração de beleza, de estética. O que eu não acho errado, porque o que te faz achar algo bonito vem de dentro de você. Ou seja, mesmo que uma pessoa não seja o padrão estabelecido, você ainda vai conseguir achar ela bonita, dependendo de quem você é ou de que você acredita. Eu acredito que a beleza não tá nos olhos de quem vê, mas sim dos que não veem. O que eu quero dizer é: você já parou pra pensar que os cegos, eles não veem nada? Eles literalmente não veem nada. Eles não veem vulto, eles não veem nada. E mesmo assim eles conseguem se apaixonar por pessoas igualmente uma pessoa que vê consegue. E na verdade eles conseguem se apaixonar muito mais fácil, baseada somente na voz e no tato. Porque você já parou pra pensar que se você fechasse os olhos e somente escutasse a voz de uma pessoa, você poderia se apaixonar por ela a cada 2 segundos que você ouve a voz dela? Porque você consegue imaginar a pessoa mais bonita que você consegue imaginar somente usando a voz dela. Ou seja, o tempo nos envelhece, nos deixa feio, enrugado, horrível. Mas é porque a gente consegue ver. A gente vê que a pessoa está envelhecendo. A gente consegue perceber visualmente que ela está envelhecendo por fato de existir uma coisa chamada gravidade. Um cego não vê isso. Ele não vê beleza, ele não vê estética, porque ele não vê nada. Ele ouve, ele sente e ele ama. Coisa que talvez eu não consiga fazer justamente pelo fato de eu conseguir ver as pessoas. O pré-julgamento ou o preconceito faz com que a gente perca noção de
palavras, ações, coisas que podem machucar outras pessoas. Mas o tempo machuca mais do que palavras e ações. Palavras não ditas e ações não feitas podem machucar, podem. Mas tempo perdido machuca mais do que qualquer outra coisa. Porque o tempo não é reversível. Você não consegue voltar no tempo e refazer uma ação. É impossível. Ou pelo menos a gente acha que é impossível, porque ninguém nunca tentou. Ou se tentou, não voltou para contar. O tempo é o que nos deixa vivos. É o que nos mantém com medo. Porque se tivéssemos todo o tempo do mundo, não nos arriscaríamos tão facilmente. A gente não sabe o que é viver sem medo. O medo faz parte do ser humano desde que ele era um Neandertal. O medo faz a gente ficar vivo. E o medo de perder tempo faz a gente perder tempo. Tendo medo. Então o que eu quero dizer é: não tenha medo do tempo. Tenha tempo. Viva. Deixe de falar que não tem tempo, que não tem tempo sobrando, pelo menos. E eu sei que eu já falei mais de 20 vezes a palavra tempo, mas essa é a intenção. Use o seu tempo com sabedoria, porque a gente não sabe quanto tempo tem e nem quanto tempo a gente perdeu. É incalculável o tempo que a gente perde todos os dias fazendo coisas e falando coisas erradas. Algumas pessoas machucam somente por perder tempo. Então não perca tempo e use o seu tempo. Porque tempo é o que não temos, mas podemos ter se usarmos corretamente. Obrigado. Tenha um bom fim de noite ou um bom início de dia, porque provavelmente eu vou estar postando esse vídeo agora de madrugada e ele só vai chegar no YouTube às 8 da manhã, porque a minha internet é um lixo. Mas essa é a mensagem: use o seu tempo com sabedoria. E não perca tempo. Deixa o like.